E aí gente, Arion aqui, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. Hoje nós vamos mergulhar em todos os poderes e jutsus e habilidades de Neji Hyuga, um dos personagens mais fortes e fascinantes do clã Hyuga. Se você é fã de Naruto e quer conhecer cada detalhe desse prodígio, fica comigo até o final. Neji pode ser da família secundária do clã Hyuga, mas não se enganem, ele é um verdadeiro prodígio. Mesmo sem nascer na família principal, ele aprendeu técnicas secretas só observando, dominando o Byakugan e o punho gentil com precisão cirúrgica. Essa é a combinação que faz dele um dos shinobis mais perigosos e inteligentes de Konoha. E hoje nós vamos ver tudo isso detalhadamente. É claro, nós já vamos começar com o poder principal dele que nós precisamos falar é o Byakugan, o lendário olho branco do clã Hyuga. Com o Byakugan, Neji consegue enxergar quase 360 graus, onde ele só tem um ponto cego na nuca. Ele descobriu que o meu ponto fraco está atrás dos meus olhos. Seu jutsu, aparentemente perfeito, tem um ponto cego. Então, se uma das kunai atingir este ponto cego, ele não poderá reagir. Mas ele compensa isso com técnicas e muito chakra. Mas o mais importante do Byakugan é que ele não enxerga apenas o corpo. Ele consegue ver o fluxo de chakra do adversário, mapear todos os 361 Genketsus e entender exatamente como o chakra circula pelo corpo do adversário. O que eu vou explicar é o complexo sistema de canais circulatórios que distribui chakra através do corpo. Semelhante ao sistema vascular das pessoas, as veias e artérias que conduzem o sangue. É claro, isso permite que ele saiba onde atacar para causar danos internos, ou até travar o fluxo de chakra do inimigo, impedindo que ele use técnicas ninja. Mas sensei, a rede do chakra é invisível, então como podem saber onde golpear? Está esquecendo do Byakugan. Há poucas coisas invisíveis àqueles olhos. Ou seja, antes mesmo do adversário reagir, Neji já sabe exatamente onde tocar para derrotá-lo. Então vamos falar de algumas técnicas e jutsus dele. Ele tem o Juken, que é o punho gentil. Ao contrário dos outros estilos de luta, o punho gentil não busca quebrar os ossos ou músculos. Ele injeta chakra na rede de chakra do adversário, causando ferimentos internos nos órgãos conectados a essa rede. Nós nos concentramos em causar um dano externo. O estilo Hyuga é atacar os órgãos internos de seu oponente e da rede do chakra. Seu estilo é mais sutil. São ataques suaves por fora, mas extremamente perigosos por dentro. Vejam, vocês não podem fortalecer seus órgãos internos, não importa o quanto treinem. Até o ninja mais forte é vulnerável a esse tipo de ataque, podendo causar até mesmo danos sérios aos órgãos internos do seu adversário. Esse é todo o poder da ramificação principal? Além disso, Neji pode, com seus golpes, abrir ou fechar o fluxo de chakra do inimigo, o que significa que ele consegue bloquear completamente a capacidade do adversário de usar técnicas ninjas. Mas você... Isso mesmo. Eu vi seus pontos de chakra o tempo todo. O segredo da sua técnica está na precisão. Neji calcula em segundos os pontos ideais para atacar e executar golpes que parecem impossíveis de desviar. E é isso que faz dele um mestre absoluto no taijutsu, um adversário que quase ninguém quer enfrentar despreparado. Na rede do chakra, há 316 pontos de chakra, e cada um deles é do tamanho da cabeça de um alfinete. Golpear um deles pode afetar o fluxo do chakra, diminuindo ou aumentando, dependendo da intensidade do ataque, mas esses pontos de chakra são indetectáveis até para o meu olho Sharingan. Uma das técnicas mais famosas de Neji Hyuga é o 8 trigramas 64 golpes. Base do punho suave, rotação sobre 8 trigrama, 64 golpes, 2 golpes, 4 golpes, 16 golpes, 64 golpes. Ou 8 trigramas 64 palmas. Esse golpe ele acerta 64 pontos de chakra em alta velocidade, bloqueando totalmente o fluxo de chakra do adversário. É praticamente um combo mortal perfeito para imobilizar inimigos despreparados. Um exemplo clássico é a luta do Neji contra a Hinata no exame Chunin, onde ele mostra toda a sua habilidade e rapidez.
seguindo com seu próximo jutsu é o 8 trigramas, palma giratória do céu. Sempre que a situação fica complicada, a energia ativa 8 trigramas, palmas giratórias do céu. Ele gira liberando chakra de todos os pontos do corpo, criando um domo rotativo que repele ataques de qualquer direção. Praticamente um Shina Tensei de chakra. Essa técnica é essencial para a defesa e proteção de aliados em momentos críticos. Mas ainda temos 8 trigramas, palma de vácuo. Onde Neji também tem ataques à distância. Com 8 trigramas, palma de vácuo, ele concentra o chakra na palma das mãos e dispara uma rajada capaz de atingir pontos vitais em contato físico direto. Isso dá a ele uma flexibilidade em batalhas, conseguindo atingir inimigos que estão longe e que são difíceis de tocar. Bom, e no anime nós lembramos que tem uma versão ainda mais poderosa do 8 trigramas 64 golpes. É chamado de 8 trigramas 128 golpes. 8 trigramas, 128 golpes! Ele dobra o número de golpes das sentenças das 64 palmas e consegue assim aumentar a sua eficiência. Vale lembrar que essa técnica não aparece no mangá, então ela é exclusiva do anime. A gente ainda tem a arte do punho gentil, um golpe no corpo, quando ele precisa liberar de amarras ou ataques que o prendem. Neji usa a arte do punho gentil, um golpe no corpo. Tenho pontos de chakra por todo o corpo e posso emitir chakra de qualquer um. Ele libera chakra de todos os tenketsus ao mesmo tempo, quebrando restrições e ataques que tentam imobilizá-lo. Essa é uma técnica de emergência que mostra o controle absoluto do chakra que ele possui. O que faz de Neji tão perigoso não são apenas os golpes, mas como ele os usa. Ele abre o Byakugan, analisa cada ponto fraco e decide se vai atacar à distância com a palma do vácuo, partir para o combo das palmas. Se cercado, ele gira com as palmas giratórias do céu e se precisar liberar todo o chakra, ele usa um golpe corpo a corpo. Tudo é calculado com uma precisão mortal, por isso que ele sempre conseguiu virar situações aparentemente perdidas em uma vitória. Ele teve um grande destaque no Exame Chunin na sua luta contra Naruto, mostrando seus 64 golpes, sua filosofia sobre o destino, também na sua luta contra a Hinata. Mas infelizmente ele foi empalado com uma estaca vinda dos céus. Triste fim para um personagem tão grandioso assim, mas de qualquer forma ele se sacrificou para proteger seus amigos na grande guerra ninja, mostrando coragem e lealdade acima de tudo. E se você curtiu esse mergulho profundo no Byakugan e no punho gentil, dá aquele like e comenta qual técnica do Neji é a sua favorita. Se inscreve para mais vídeos aqui no canal Dimensão Geek. Valeu e até o próximo vídeo. Para quem chegou até o final do vídeo, comenta Byakugan. Sim, só quem chegou no final do vídeo vai entender.